Vamos orar então, pedindo a direção de Deus, que Deus possa falar ao nosso coração, ganhar o nosso coração, a nossa mente, que as nossas vidas realmente estejam voltadas para Cristo. Vamos orar. Pai querido, a nossa suficiência vem de Ti, a nossa dependência vem de Ti, a nossa confiança vem de Ti. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, e que possamos ter um coração segundo o Teu coração, a Tua mente, a Tua vontade, e possamos andar nos Teus caminhos. Ó Pai querido, venha avivar a Tua obra nessa Assembleia e em todos os santos dessa cidade. Aviva-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Não deixe que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos e nossos pés desviem de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Visita-nos poderosamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de nós voltarmos para o estudo de Gênesis, e nós sabemos que o estudo de Gênesis, o foco não é ficar na criação, o foco é ficar no Criador. Então, muitas vezes, tem N modos de você estudar Gênesis, né? E todos eles são bíblicos. Mas o foco nosso, e desde o primeiro dia de estudar de Gênesis, sempre foi vermos a beleza, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, nós temos toda a Bíblia no drama da grande redenção em Cristo Jesus. E toda a palavra de Deus, como já lemos daí em Lucas 24, desde o Pentateuco, que a lei são 5, desde os profetas são 17, e os salmos são poéticos, são 4, todos eles vão falar de Jesus. Então, a proposta diante do Senhor é que nós enxerguemos Cristo no Velho Testamento e ganhemos uma dimensão de uma vida crescente no conhecimento, na dependência, na adoração, na consagração ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós não entramos ainda naqueles 4 personagens que vão falar de um crescimento espiritual, daquele que já nasceu de novo, que é Abraão, Isaque, Jacó e José. Nós estamos ainda no capítulo de 1 até 11, que ali nós já temos 4 fundamentos para a nossa vida e os 3 consequências do pecado. O fundamento de tudo está em Cristo Jesus. E as consequências do pecado, nós já vimos que entra o pecado, entra a carne e o mundo, que são 3 inimigos nossos. A carne, o mundo e o pecado. E por trás desses 3 inimigos nós temos Satanás. Então nós vivemos dentro de um contexto espiritual, pela palavra de Deus, nós vivemos num reino aonde você tem onde você tem o inimigo, que é Satanás e todos os seus anjos e todas as potestades. Então a nossa luta, a nossa guerra espiritual diária é entre o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos caminhar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria de fazer um parênteses nessa manhã, depois da palavra de Deus que o irmão trouxe ontem, de Judas, que fala sobre a apostasia. E eu queria só citar algumas coisas que levam o povo de Deus, leva as pessoas a uma apostasia. Nós precisamos ver Cristo, porque é o único que pode tirar eu e você de andar à margem do caminho, de sairmos da centralidade de Cristo, da soberana vontade de Deus, do soberano propósito que Deus tem para a humanidade, que não é só salvar você, isso é maravilhoso. Nós somos salvos pela graça de Deus e salvos eternamente. Mas Deus tem uma coisa muito maior, amados irmãos.
A salvação que Jesus veio trazer é uma salvação abrangente. Ela começa na eternidade e nunca vai terminar na eternidade futura. Porque é antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O mundo nem existia ainda. Dentro da mente de Deus, Deus já nos escolheu. Por quê? Porque Deus está redimindo o cosmos, o universo. Tudo, amados irmãos, funciona no universo, a ordem, porque Deus está no comando. Quando Deus fez o homem, já falamos isso, no princípio Deus fez o céu e a terra, e do versículo 1 de Gênesis 1, versículo 2, há um hiato. Porque a terra se tornou vazia, sem forma, em trevas, e um abismo. Aí nós vemos que a palavra de Deus, como é que Ele vai restaurar a beleza, o relacionamento que Deus tem para comigo e com você. Através, haja luz e houve luz. E é a mesma colocação que você vai dizer lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, que Deus resplandeceu a sua luz através de Jesus. E é o único modo de eu e você sermos libertos do poder das trevas e do mundo que jaz no maligno. Esse parênteses, amados irmãos, a apostasia ela entra. O próprio Jesus disse, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras o poder de Deus. Qual o grande problema do povo de Deus? Desconhecer. Ignorância bíblica. Então, essa indiferença perversa à cruz e à palavra de Deus. É uma indiferença. Deus trata todo o cosmos através do seu Filho crucificado. E não tem outra saída. O remédio de Deus para a humanidade, o remédio de Deus para o pecador perdido é a cruz de Cristo. E o remédio para os filhos de Deus continua a viver à sombra da cruz de Cristo, levando a nossa cruz, para que Cristo seja formado em nós. Então, a ignorância da sua necessidade de Jesus Cristo para a salvação, é uma ignorância. Aí vai buscar em outros locais, em outra circunstância, a igreja salva, um pastor salva, um sistema salva, uma filosofia salva, totalmente contrária à palavra de Deus. Só existe um meio de Deus salvar eu e você, a cruz de Cristo. Segundo, falta de uma visão espiritual da glória de Cristo em sua pessoa, em seu ofício. Que são dois ofícios. Jesus é o apóstolo, o enviado, e Jesus, ele é o sumo sacerdote. Como apóstolo enviado, olhe para a cruz. Como sumo sacerdote, olhe para o autor e consumador da fé, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Terceiro, falta de experiência pessoal do poder do Espírito e da graça de Cristo para mortificar o pecado, a carne, a lei, o mundo em nossas vidas. Falta. Então nós tornamos mundanizados, centralizados em nós. Parece que nós não saímos de Romanos capítulo 7. Onde tem mais de 20 vezes falando eu, mim, eu. Amados irmãos, um dos maiores empecilhos para crescimento espiritual chama-se eu. Eu faço, eu determino, eu isso, tudo isso. Tanto é que a pessoa, quando lê Efésios capítulo 6, Deus falando sobre as armaduras, afinal de contas, toda aquela armadura é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a justiça, Ele é o evangelho, Ele é a paz, amados irmãos. Ele é tudo, Ele é a couraça, Ele é o escudo, Ele é o capacete, Ele é a verdade. Porque se for achar que nós podemos vencer o inimigo pela nossa justiça, nós estamos totalmente perdidos, porque a nossa justiça não passa de trapo de imundícia.
Então tudo lá fala de permanecer firme, de resistir. Tiago vai dizer assim: submetei-vos a Deus e resisti o diabo, ele foge de você. A questão do povo de Deus é submeter a autoridade, a soberania, a palavra, a verdade, o poder do Espírito Santo de Deus na vida do povo de Deus. Por isso o povo de Deus anda derrotado. Porque a centralização é na minha justiça, na minha verdade, eu vou vestir a minha couraça, eu vou colocar o meu capacete, e todos eles falam do caráter de Cristo. E somente estar revestido de Cristo, nós podemos permanecer firme diante das ciladas de Satanás, que são diárias, constantes, para nos derrubar. Quarto, a ignorância da justiça de Deus, procurando chegar a Deus pela nossa própria justiça. Mas, irmãos, você vê aqueles dois no templo, né? Você tem lá o publicano, o samaritano, aliás, e o fariseu. O fariseu é um religioso que ele conhece o Velho Testamento. E ele vai diante de Deus, na hora do sacrifício, ele não olha para o sacrifício, ele olha para ele. E ele diz: obrigado, Senhor. Ele olha para ele e olha para o outro, mas não olha para Deus. Ele vai dizer: obrigado, Senhor, só porque eu não sou como ele lá. Ele baseia na sua justiça, na sua conduta, na sua moral, no seu conhecimento bíblico, mas não no sacrifício de Cristo. E o outro? Senhor, não dá nem para levantar os olhos para o céu, porque aqui está um miserável pecador. Eu preciso da tua cruz, eu preciso do teu sangue derramado naquela cruz. Eu sou indigno, eu sou um Abel que para chegar diante de Deus tem que haver um sacrifício, um acesso a Deus, é pelo sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não existe outro acesso. E o que Deus disse para ele? Você saiu justificado. Porque não é sua justiça. O outro baseia na sua justiça religiosa. O outro baseia na sua justiça, que é trapo de imundícia. Não serve para nada. Ele crê na justiça do sangue de Jesus Cristo, da cruz. Então, a ignorância sobre a justiça de Deus. Terceiro. Quinto, relutância em submeter-se à soberania de Deus. Então, o homem determina a sua vida. Nunca. O homem deve estar submetido à vida determinada por Deus. E a vida determinada por Deus é o seu filho. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Então é uma tendência do mundo religioso, do mundo evangélico, distanciar eu e você cada vez mais da cruz, da centralidade da palavra de Deus. E por isso que nós vemos as barbaridades no mundo evangélico. Falta de evidência neles mesmo da experiência da autoridade divina e das Escrituras. A questão é, errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Porque a Bíblia toda, ela vai falar de Cristo. E a Bíblia toda vai dar como única solução para o miserável pecador, ou um salvo pela graça de Deus, para ele crescer, para ele ter uma vida ascensional, é através de Cristo, e somente de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Santidade que o Evangelho requer. Então esse eu não quero. Essas colocações, amados irmãos, está no caminho da apostasia. E Deus não me chamou à apostasia. Deus nos chamou para uma vida celestial. É muito mais do que a gente imagina. Por isso, volto a dizer, a salvação em Cristo Jesus é o começo. O novo nascimento é o começo, é o início de uma grande jornada. Por isso, quando reveste Adão e Eva, quando Abel chega diante de Deus, que é um princípio que não tem como você mudar. Um pecador consciente, revelado pelo Espírito Santo de Deus, como Pedro pregando para aquelas pessoas, diz: que faremos, pois, irmão? Ficou desesperado, porque se vê um pecador, estou perdido, o que nós vamos fazer?
arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Então Abel, aqui, amados irmãos, para nós chegarmos a Deus, o único acesso é através de Jesus Cristo. Não tem outro acesso. Esse é o princípio fundamental, a salvação em Cristo Jesus. Aí Deus nos chama para andar com Ele. Você já viu que muitas vezes a gente ora e não está errado, mas num certo ponto o foco pode estar errado. Senhor, anda comigo. O que Deus diz? Deus diz assim: Abrão, anda na minha presença e se perfeito. Deus sempre está presente na vida dos seus filhos, mas não quer dizer que Deus está andando naquilo que contraria a palavra de Deus. Deus não está lá. Agora, se você andar com Deus, então o foco, a mente, o propósito, o querer, o satisfazer e a satisfação de Deus está a nós obedecermos a sua palavra. O grande problema chama-se obediência. E a maior escravidão chama-se vontade. Por isso que para o salvo, pela graça de Deus, vai dizer: se você quiser me seguir, se tem a vontade de me seguir, então você vai negar o seu eu, você mesmo. E você vai tomar a sua cruz. E Jesus vai responder isso aí. Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas, porque nosso espírito já encontrou descanso em Cristo Jesus. Nosso espírito é a habitação do Espírito de Deus, ganhou vida, mas a nossa alma doente, ela não tem descanso. Ela é atribulada, ela é preocupada, ela é ansiosa, ela traz o amanhã para hoje. Por quê? Porque agora Deus chama eu e você a ter uma vida de andar com Deus, conhecê-lo e conhecer a nós mesmos. E saber que Deus anseia que eu e você andemos com Ele. Para quê, amados irmãos? Para que sejamos parecidos com seu Filho e tenhamos a realidade do arrebatamento, quando Cristo vier. Aqueles que estão preparados, aqueles que amam a vinda de Jesus, aquele que espera a vinda de Jesus. Então você vê o acesso a Deus através do sangue de Abel, você vê a caminhada com o Senhor, uma vida de santificação, e vai sendo parecido com Jesus. Quanto mais você anda com Cristo, mais você vai sendo parecido com Cristo, e aquilo que não é de Cristo, amados irmãos, Deus vai tirando. Mas também a realidade da igreja para o arrebatamento. E a realidade da igreja, amados irmãos, não vai passar pelo juízo de Deus. Porque ele vai estar dentro da arca. A porta se abriu. E Deus diz: entra. Ele fala em João 10. Olha, eu sou a porta. Entre por essa porta e você achará pastagens. Porque eu vim dar vida e vida em abundância. Mas o inimigo veio matar, roubar e destruir. O que é matar, roubar e destruir, amados irmãos? É muito mais do que você imagina que é matar uma pessoa. O inimigo, a palavra de Deus diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e eles sejam salvos. Se você não é salvo, está sobre a morte. Então você vê, entra na arca, você vê a realidade espiritual. Quem está em Cristo, ninguém pode tirar. Ninguém. Se você não estiver em Cristo, você está sob o julgamento de Deus e vai ser julgado, como foi julgado todos aqueles que não estavam em Deus. E não importa, amados irmãos, dentro da igreja do Senhor, da assembleia, eu imagino lá dentro da arca, aqueles animais. Isso é um negócio terrível lá dentro. Mas é melhor estar dentro, irmãos, fora do juízo de Deus, do que você estar fora.
é melhor você estar na arca, que é Cristo. É melhor você estar no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Com todas as dificuldades que possa haver. Mas você é salvo pela graça de Deus, do juízo de Deus. Então você tem os fundamentos da palavra de Deus. E através do pecado, através do homem da desobediência, entra o pecado. E por trás está Satanás. Entra a carne, o capítulo 6, Gênesis. E entra o mundo, capítulo 10 e 11. Agora o homem ele quer chegar a Deus. Que nós falamos hoje. Todas as religiões. É o homem tentando chegar a Deus pelos seus méritos. E vai dizer assim, eu me converti. Eu fui a Deus. Eu corri atrás de Deus. Eu dei uma chance para Jesus. É isso que é dito aí fora, irmãos. O homem nunca vai a Deus. É Deus que vem ao homem. Nós só somos atraídos por duas coisas. Ou atraídos para o mundo, ou atraídos a Deus, através de Cristo crucificado e ressurreto. Porque Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então você vê princípios de Gênesis, que nós vemos aí. E nós vamos caminhar um pouquinho mais, amados irmãos. Diante do pecado, já falamos isso, você vê o homem natural fora de Deus. E fora de Deus, ele ignora Deus. Mas ele ama a criação. É o que a gente vê hoje. Ou aqueles que, voltado para a natureza, a mãe natureza, ama mais o animal do que a pessoa, e dedica-se mais ao animal do que a pessoa, tem uma série de coisas, isso daí, amados irmãos, ele ignora Deus, ele está sem Cristo, ele ignora Deus, ele rejeita Deus. Segundo, ele desobedece a Deus, ele não tem coração para obedecer. A vida dele é na iniquidade, ele está na desobediência, ele está morto diante de Deus, espiritualmente, ele está cego diante de Deus, ele está aleijado diante de Deus, ele não pode ir a Deus. Por isso a obra magnífica, maravilhosa de Cristo. Cristo desceu e veio buscar e salvar um miserável pecador. Isto é o Evangelho. Isto, amados irmãos, é o cristianismo verdadeiro. Fora disso, é engano, é filosofia bíblica, é filosofia do homem, tentando enquadrar a Bíblia nos seus conceitos. Não, amados irmãos, Deus não se rende àquilo que você pensa. Deus se rende ao pensamento dele. Deus tem um propósito único, glorificar o seu nome. Não é a glória do homem. A glória do homem está na cruz. Longe de me gloriar, mas não ser na cruz. E isso sim. Fora disso, amados irmãos, gloriarmos no quê? Então, você vê o reino do homem, já estudamos sobre isso, Efésios, você entra agora o reino do homem. Ali no Éden, do capítulo 1, 2, era o reino de Deus. E simplesmente, naquela prova que foi colocada ali, amados irmãos, porque o homem foi feito para ser governado por Deus, por depender de Deus, para ter comunhão com Deus, usufruir da beleza de Deus, ter relacionamento com Deus, refletir Deus, reproduzir o caráter de Deus. E o que o homem fez? Jogou tudo isso. O homem optou a ser governado por si mesmo, não por Deus. O homem optou pelo mundo e ser governado por Satanás. Aí o mundo jaz no maligno. E o mundo tem um príncipe. Jesus aqui está o príncipe do mundo, vai ser julgado. Ele foi julgado na cruz. Isto que nós temos aqui, em Gênesis de 1 a 3, você vai ver todo o desenrolar lá no Novo Testamento. E também no Velho Testamento. Apesar que a partir do quarto de Abraão, nós vamos ver como é que agora, esses filhos de Deus que passaram por Abel, o sangue de Jesus, que estão andando com Deus e sabem que vai ser arrebatado, que já estão fora do juízo eterno, porque eles estão dentro da arca, e a arca é Cristo. Como é que ele vai andar nesse mundo? Expressando Cristo, trazendo o céu na terra, trazendo
um testemunho que somos celestiais, que somos um povo de Deus, eleitos pela sua graça, separados e propriedade exclusiva de Deus. Como é que a igreja vai viver aí, amados irmãos? É o maior desafio da igreja. E aonde a igreja, no geral, tem falhado. Porque ela está mundanizada, carnalizada, ela está terrena e não celestial. E nós fomos chamados para ser celestial. É uma vida ascensional, foi isso que Paulo disse. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo. Qual a minha vocação? Celestial. Qual a minha vida? Ascensional. Por isso que você vai ver nos 4 personagens, você vai ver Abraão, nós vamos ver de onde que ele saiu, quem buscou ele, porque o Deus da glória buscou ele. Foi isso que Deus da glória buscou eu e você. O verbo se fez carne, habitou entre nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade, ele veio revelar o Pai. Então é Deus descendo, é Deus se encarnando, Deus é invisível, é Espírito. Por isso eu e você, meus irmãos, nós um dia estaremos com o corpo transformado diante de Deus, olhando face a face pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo as marcas da cruz. Então esse mundo, agora nós temos o reino do mundo. O reino do mundo é o pecado, a carne, o mundo, Satanás, que está por trás disso tudo. Esse é o reino. Terceiro que nós vemos é o reino das trevas, irmãos. O reino das trevas. A própria palavra de Deus diz, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem não está no reino do Filho do seu amor, pelo sangue de Jesus, pela cruz, ele está no reino das trevas. Pode frequentar uma igreja, pode pregar, pode ser pastor, pode ser o que for. Mas se ele não nasceu de novo, ele não pode ver e ele não pode entrar no reino de Deus. E só entra no reino de Deus, amados irmãos, através daquele que foi levantado na cruz. Não tem outro meio. Todos os outros meios são filosofias baratas. É o evangelho sem cruz. É o evangelho sem a graça soberana de Deus, que salva e salva poderosamente eu e você. É o reino das trevas, já falando sobre isso outra. E o reino dos céus. O reino dos céus agora, nós vamos citar alguma coisa, como é que Deus agora, em Cristo Jesus, e simbolizado desde o início, que fala assim, olha, antes de Deus determinar como seria a vida da mulher, a vida do homem, a primeira coisa que Deus fez, quando o homem caiu, Deus foi procurar o homem. Porque o homem se esconde de Deus. Ele se esconde dentro de uma igreja, ele se esconde dentro de um título religioso, ele se esconde de vários modos. Mas foi Deus que foi a Deus. E Deus dizia, Adão, onde você está? E é isso que Deus está falando para aqueles que estão perdidos. Pedro, Paulo, João, Maria, aonde você está? Deus sabe? Claro, Deus sabe. E nós sabemos? Precisa de revelação. É a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que você vai ver que quando Deus fala com Adão, ele vai culpar Deus. A tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul foi Deus. Vou culpar Deus. Tudo é Deus. A minha vida não vai bem. É Deus. Onde que está esse Deus amoroso? Onde que está? Como que ele deixa essas coisas acontecerem tudo? Ele vai culpar Deus. Ele nunca vai dizer, eu pequei, eu saí da obediência, eu estou morto agora, nas trevas, não enxergo mais nada. Ele não vai dizer isso. Então, a partir daí, ele olha para a mulher e a mulher vai dizer, olha, foi a serpente, é Satanás. Por isso que as pessoas, elas ficam assim, ficam dizendo, olha, como uma pessoa diga para mim, sabe o que é? Eu caí no adultério, sabe o que é? Foi Satanás, Satanás me pegou. Eu falei, não, foi a carne. Quem está por trás é Satanás, não é a carne. Porque o fruto da carne é prostituição, é adultério. As pessoas querem culpar, não dizer, olha, eu pequei.
Olha Davi, eu pequei contra ti, Senhor. Só eu sou culpado, não é a mulher, sou eu. Mas ele pede, Senhor, dá-me um coração limpo, porque o meu coração está sujo. Está vendo a diferença, amados irmãos, do evangelho de hoje? Então nós vemos aqui, através da promessa, diz, o descendente da mulher pisará na cabeça do descendente da cobra. Haverá uma guerra entre o seu descendente da mulher, que é Cristo, entre os descendentes de Satanás. Que por trás está quem? Adão. Os descendentes de Adão. Todos aqueles que, todos nós nascemos no pecado, me concebeu minha mãe. Todos. Por isso a colocação que Maria nunca pecou não é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Ela vai dizer, eu sou servo, Jesus meu Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem está no pecado. É uma mulher tremenda, Maria. Mas ela não pode salvar você. Aí o inimigo pega uma pessoa que nunca Deus colocou e coloca como centro da religião. Você está vendo, irmãos, o que Satanás faz? O que Satanás está dando? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus está chamando? A árvore da vida que está em Cristo Jesus, que está no meio, irmãos. Cristo é o centro, Ele é a circunferência. Cristo é tudo. Por isso Colossenses vai dizer, Cristo é tudo em todos. O que está fora de Cristo está no reino de Satanás. Então como é que Deus, diante da promessa que Ele faz, e Ele pega Adão e Eva, que tentaram esconder a sua vergonha. Por que antes ele não tinha vergonha, os dois sem roupa não tinha vergonha? Pecado. Mas a hora que entrou o pecado, o homem agora ele quer se cobrir. Com o quê? Com a religião, com a denominação, com cargos, sem novo nascimento. Agora ele quer se cobrir. Ele quer se esconder de Deus. Amados irmãos, ninguém pode esconder de Deus. E Deus continua chamando. Adão, Maria, Pedro, onde você está? E Deus faz o quê? Ele mata um animal, porque tem que haver um intermediário. A justiça agora de Adão e Eva são trapo de imundícia. Eles estão sobre o pecado e sobre a condenação do pecado. Porque a Bíblia diz, o dia que você pecar, você vai morrer. Ele morreu espiritualmente e fisicamente ia morrer. Deus salvou ele espiritualmente e fisicamente, não. Fisicamente ele vai morrer. Por isso todos nós vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes. Mas espiritualmente vivos. Por isso quem morre em Cristo Jesus, amados irmãos, há uma esperança real, absoluta, que um dia a trombeta vai tocar. E aqueles que dormem em Cristo Jesus vão ouvir e vão levantar do túmulo. Aqueles que morrem sem Cristo nunca vão ouvir a trombeta. Eles vão ouvir a voz do arcanjo, levando ao trono branco de Deus para julgamento eterno. Eles ganharão morte eterna, separação eterna de Deus. Então você vê, Deus, na sua grande misericórdia, o que Ele já tinha dito antes, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Ele começa, amados irmãos, se manifestando através de princípios, desde o início. Aqui você tem o princípio da aceitação. Você só pode ser aceito diante de Deus se for através de Cristo. Senão você nunca vai ser aceito. Então, como é que Deus vai fazer quando Ele pega um substituto e pega a roupa e veste? Tira aquela roupa velha. Tira aquela roupa de Adão, o velho Adão, e coloca sobre ele a roupa
do segundo homem, o último Adão, que é Jesus Cristo. Por isso, são salvos pela graça de Deus. E a partir daí você vê, irmãos, Deus colocando ali a promessa, o descendente da mulher, aí ele vai continuando, já morre um cordeiro, aí Abel, para chegar até Deus, tem que matar, tem que ter um substituto. Abel não foi aceito, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Não é Deus aceitou a sua oferta e Abel. E de Caim também. Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Porque Abel foi até Deus como um miserável pecador. Não tem como chegar a Deus. Tem que haver um substituto. Tem que haver sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E ele chega até Deus. Então você vê ali tudo falando da cruz. E continua tudo falando da cruz. Mas a operação da cruz, amados irmãos, é para salvar. E para nos levar numa vida parecida com Jesus. Olha José. Não é muito parecido com Cristo? Quem que vendeu José? Seus próprios irmãos. E José sofreu, não abriu sua boca. E no final de tudo, Deus colocou José como autoridade. E José perdoou todos os seus irmãos. Olha Cristo na cruz. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Você está vendo uma vida parecida? É uma vida ascensional. Mas primeiro, amados irmãos, tem que haver a redenção dos perdidos. E aqui nós entramos, colocando Cristo. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito, irmãos. O crente em Cristo agora, esse sim, o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios 2 diz assim, o homem natural, adâmico, sem Cristo, ele não compreende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se explicam, se discernem através do Espírito Santo de Deus. O homem natural nunca vai entender a preciosidade da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso ele faz uma mistura. Então se vai no Espiritismo, fala de Jesus, mas sem cruz. Outras religiões, vai falar, a maioria das religiões, elas usam o sangue, faz sacrifício. Para nós, os filhos de Deus, o sacrifício já foi feito. E é o sacrifício único, eterno. Não tem substituto e não precisa repetir. O que nós precisamos é memória, lembrar que o Cristo já fez. Por isso é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas, amados irmãos, têm um propósito que Deus quer para a nossa vida. Mas para o propósito da salvação já nos salvou. Agora vai ser um caminhar com Deus, porque Deus está procurando um testemunho dele nesse mundo. A igreja é o testemunho de Cristo. Deveria ser. Mas a igreja é um testemunho dela. O que você é? Presbiteriano. O que é? Eu sou da comunidade. O que é? Eu sou batista, metodista. Irmãos, aonde que tem isso na Bíblia? Não existe. Não existe. Então Deus, agora para a sua misericórdia, agora nós temos um homem corporativo. Cristo é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. Esse corpo, amados irmãos, que a igreja é para o quê? Simplesmente depender plenamente do cabeça. Viver o cabeça, expressar o cabeça, refletir o cabeça para esse mundo que jaz no maligno, que jaz nas trevas. Você está entendendo como que é totalmente diferente? Então você vê Cristo, seu Redentor libertador. Então a cruz é a única forma de tratar o pecador. Não tem como, se não for através da cruz de Cristo. Cristo, Deus em Cristo como homem, para o homem, em sua cruz, tomou o quê? O que ele tomou? Ele tomou o lugar do homem. Porque o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. É ele que pisa, não foi você, não foi eu.
Ele pisou a cabeça da serpente. Então, irmãos, a palavra de Deus é clara. Ele tomou o lugar do homem. Então houve um substituto. Ele nos substituiu. Por isso que nós podemos chegar diante de Deus, porque é um novo e vivo caminho. Aqueles que matavam lá, o que é? Animais. Aquele sangue é derramado, sim, mas morreu. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, nos reconciliou com Deus e Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos uma novidade de vida, uma vida nova. Agora, quem está em Cristo é uma nova criação, porque aquela criação de Adão foi morta lá na cruz, para aqueles que creem. Tudo se fez novo e que se renova. A nossa vida é uma vida de renovação, é uma vida de conformação a Cristo. Então você tem Cristo tomou na cruz o lugar do homem, Ele tomou o lugar do pecado, Deus o fez pecado, para que a justiça dele fosse imputada a nós. E está em Romanos, não vamos ler. O julgamento, lá ele estava julgando o mundo das trevas, ele estava julgando Satanás, ele estava pisando a cabeça da serpente, tirando o povo dele das trevas para um outro reino. Aí, quando nós entramos em Êxodo, nós vamos ver a mesma coisa. O povo de Deus estava onde? No mundo. Egito. Quem era o soberano? Faraó. O que Faraó era? Satanás. Como é que Deus vai tirar o povo do mundo das mãos do diabo? Através da morte de um cordeiro. Mata um cordeiro, passa no umbral da porta. E quando a morte passa, amados irmãos, a morte já foi vencida naquela cruz pelo sangue de Jesus e pela sua ressurreição. Agora ele perdeu o poder sobre os filhos de Deus. Então você vê o pecado, o julgamento. Deus está julgando o pecado, mas julgando Satanás naquela cruz. Por isso que ele triunfou dele lá na cruz. Ele escreveu, ele rasgou o escrito de dívida. Qual o escrito de dívida? Aquele que pecar, esse morrerá. Essa dívida ele pagou. Ele se fez pecado sem pecado. E ele levou a nossa morte. Porque através da sua morte, na morte, é a morte da morte, na morte de Cristo, nós ganhamos no terceiro dia. Na manhã daquela maravilhosa domingo, a ressurreição do nosso Senhor. E a minha e a sua, em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? A vida de Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo tudo lá nesses 3 capítulos. Que nós temos lá. E ele continua dizendo, colocando a morte, e na sua ressurreição. Então ele rompeu com todos os domínios da escravidão. Na sua ressurreição, o que ele venceu na cruz? O pecado, a morte, o diabo, a carne. Ele venceu tudo, por isso ele diz, tudo está consumado. Através da cruz de Cristo. E nós, o que nós devemos fazer, amados irmãos? Crer. Crer. Por isso as nossas armaduras diante de Satanás é a verdade, é a couraça, é o escudo, é o capacete, é a espada. Todos eles falam de Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quem é a nossa justiça? Cristo. Quem é o evangelho da paz? Cristo. Quem é o nosso capacete? Cristo. Tudo é Cristo. Para permanecer firme diante de Satanás. Que agora, meus irmãos, o mundo já é um maligno. É dele. O que ele quer fazer? O que ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. Nos tirar da centralidade, do governo, da dependência de Deus. E ele vai usar meios para nos tirar dessa dependência. E muitas vezes são meios religiosos. Por isso que para permanecer firme, nós temos que revestir de todo o poder de Deus. Não é seu poder. E o poder de Deus é a verdade, que é Cristo. É o escudo, que é Cristo. É a armadura, que é Cristo.
o capacete que é Cristo, o Evangelho que é Cristo, e a espada do Espírito, que é a verdade, que é Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. E termina aquele texto dizendo, orando. Continuamente, perseverantemente. Por quê? A oração, amados irmãos, não é a oração que nos dá poder. Porque nós somos fracos. Você sabe o que oração quer dizer? Que eu sou fraco, mas eu dependo de Deus. Por isso eu oro. Quantas pessoas estão equivocadas? Se orar muito, se você orar muito, sem a dependência, reconhecer que você é fraco, não adianta nada diante de Deus. A glória é sua, não é de Deus. A sua ressurreição rompeu com todos os domínios de escravidão, inclusive religiosa. Porque havia um véu, tinha uns 10 centímetros, se colocasse 2 tratores hoje no lado do outro, não rasgaria? Mas na morte de Cristo, o véu rasgou de cima até embaixo. Escancarou para nós a presença de Deus, que é no Santíssimo, o Santo dos Santos. Venceu toda a religiosidade e destruiu toda a autoridade de Satanás. A palavra de Deus diz que agora Cristo, Ele é a autoridade sobre Satanás. Ele tomou o seu lugar como homem, para o homem, no céu. Está lá em Hebreus. Ele enviou o seu Espírito para habitar agora nos crentes. Agora não é o Espírito Santo está conosco para um propósito só e depois vai embora. Não, agora ele habita Cristo. Em vós, a esperança da glória, é Cristo habitando através do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele vai dizer para os seus discípulos, o Espírito Santo está convosco, estará em vós. Esse em é dentro. É dentro. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. E todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, porque nasceram de novo, eles foram selados, que é propriedade. E também, a segunda parte é selado. Deixa aqui, irmãos. Cabecinha de vez em quando dá uns coisas. Penhor. A palavra penhor. Penhor é garantia. Por que é que o banco vai emprestar para você dinheiro? Você pegou uma joia, ele avalia e fala, bom, essa joia custa R$1.000. Então vou emprestar para você R$1.000. O banco tem um penhor aqui. Se você não pagar, está aqui. Só que Jesus já pagou o preço. Então nós somos selados como propriedade de Deus, através do seu Espírito. Somos selados. E o Espírito Santo de Deus em nós é penhor. É garantia. Que somos salvos, somos filhos de Deus. Ninguém pode tirar. O crente agora, meus irmãos, ele vai viver como? E nós vamos ver na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. Como é que ele vai viver agora? Em união com Cristo pelo Espírito único. E é essa que é a colocação que nós temos grande dificuldade. Essa vida de união com Cristo. Quando você lê João 15, que ele fala da videira, para a gente entender, o agricultor é o pai. Ele precisa podar. Ele precisa nos ajustar. Ele precisa tirar de nós aquilo que não é dele. As ervas daninhas. Ou muitas vezes nós não estamos crescendo espiritualmente, porque nós estamos voltando para nós, Deus vai lá e usa a providência dele, para que eu e você reconheçamos que estamos longe dele e que possamos voltar para ele. Isso chama-se arrependimento diante de Deus. Ele faz essa colocação, nascido do alto e tem dentro de si o reino dos céus. Onde que está o reino de Deus? Dentro. Quem é o reino de Deus? Cristo. Cristo. É, portanto, um ser celestial na realidade mais profunda que existe. Amados irmãos, nossas
nossa visão não consegue entender. Nossa mente não consegue entender. Quanto é que nós somos abençoados por Deus através do seu Filho? Deus nos tira da morte eterna para a vida eterna. Deus nos tira da filiação de Satanás. João 8 diz, vocês não me ouvem porque vocês são filhos do diabo. Para a filiação de Deus eterna. Ele nos tira de uma vida terrena para uma vida celestial. Ele nos tira de uma pátria, perdição eterna, para uma outra pátria celestial. Ele pega os nossos nomes, que não quer dizer absolutamente nada, e escreve no livro da vida que somos filhos de Deus. É como se Deus estivesse fazendo assim, nasceu a criança, o que se faz? Vai no cartório, você tem que registrar. Só que Deus registra no seu livro, com penas de ouro e tintas do seu sangue. Ele escreve o meu nome seu, ninguém pode apagar. Isso, Cristo operou tudo isso e está operando. Está crucificado e morto para si mesmo, amados irmãos. Ele é traduzido para fora da autoridade de trevas. Ele é conduzido fora da autoridade das trevas. As trevas continuam, amados irmãos, estão aí. Mas agora estamos sob a autoridade de Cristo. Sob a justiça de Cristo. A verdade que é Cristo. O capacete que é Cristo, amados irmãos. O evangelho de Cristo. Para permanecer firmes diante das tentações e dos dardos inflamados do maligno, que diariamente ele vem aí. Por isso precisa aquela couraça. São os dardos inflamados. Inflamados, sabe o que é? Pegando fogo. Para o quê? Queimar você. E ele continua. Está crucificado para o mundo. Paulo já disse, longe de mim, estou crucificado para o mundo para mim. Essa dimensão, amados irmãos, Paulo estava dizendo para ele. E nós? E nós vamos ver, para ter uma vida assim, ascensional, nós precisamos estudar a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó e a vida de José, que é uma vida ascensional. É trazido para fora da autoridade das trevas e do poder de Satanás. Já falamos sobre isso. Desfruta de um céu aberto para revelação, liderança e comunhão com Deus. Que Deus estava fazendo, amados irmãos, já falamos lá, que Deus, pela sua imensurável graça e propósito para a minha vida e para a sua vida, Ele coloca diante de nós, amados irmãos, trazendo a beleza, o relacionamento e a comunhão e, amados irmãos, a satisfação em Deus. O mundo quer nos satisfazer, mas é terreno. Mas Deus nos satisfaz plenamente na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deve manter-se sempre em contato com Cristo crucificado e com o valor da sua cruz. Aí que está essa obra de Cristo. Quando você olha que ele diz, vai pisar a cabeça da serpente, você vê Deus cobrindo Adão e Eva, você vê Adão chegando diante de Deus através do sacrifício, tudo está falando do que nós falamos aqui. Tudo resume no seu próprio Filho, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho, no capítulo 5, o que é andar com Deus. Capítulo 5, nós vemos ali Enoque. Lembre-se que depois que o homem pecou, foi morto Abel, Deus concedeu para Adão e Eva um outro filho chamado Sete. De Sete nasceu Enos. E a partir daí começou a invocar o nome de Deus, porque não invocava. Porque Enos, 7 Enos, é a descendência que vai. E presta atenção, se você for ver depois do dilúvio, um dos filhos de Noé é Sem. De Sem vem toda a descendência chegar até Cristo. A partir de Sem.
toda a linhagem da descendência chegar até Cristo, vai a partir de Sem. E os outros dois? Todos os outros povos. E você vai ver esses povos cada vez mais. Vai aparecendo. Em Abrão, você tem Ismael e você tem Isaac. 2 povos. Irmãos, preste atenção. Quando estou lá no posto de saúde, você está na sua casa, você vai no comércio, você tem o seu emprego, você entra na firma, ali tem 2 humanidades. Tem 2 raças. Ali tem 2 povos. Tem 2 destinos. Tem 2 filiações. Por isso Jesus diz na oração no Salmo de João 17, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Porque está falando de duas humanidades. 2 gerações, 2 espécies. Os descendentes de Adão e o descendente do último Adão, o segundo homem, que é Jesus Cristo. Nós estamos andando com as pessoas e entrando nos comércios e tudo mais. Ali, diante de Deus, há 2 humanidades. Você já pensou nisso? Por isso, quando você olha a humanidade do jeito que está, eu e você, nós devemos ter compaixão. Porque se não fosse Cristo, nós estaríamos do mesmo jeito. Compaixão. Eu vejo meu irmão Lorival totalmente equivocado. Compaixão. Se vê seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, totalmente equivocado à luz da Bíblia, compaixão. Misericórdia. Deus diz que usa de misericórdia para aqueles que usam de misericórdia. Porque se não fosse Cristo, nós estaríamos do mesmo jeito, até pior. Até pior. Então, não tem como Deus me salvou através do sangue de Jesus para andar com Ele. E quanto você vai andando com Ele, você vai ficando tão parecido com Cristo. E Deus diz assim, tomou para si. É o arrebatamento da igreja. Então, o que é andar com Deus no final das contas? O que quer dizer isso? É ter um pensamento constante nele, amados irmãos. Preste atenção, você olha para Davi, você fala assim, nossa, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E é mesmo, foi Deus que disse. Mas Davi não era perfeito. Davi cometeu os seus erros. Eu também e você não somos perfeitos. Mas pela graça e misericórdia, amados irmãos, o nosso pensamento constantemente está no Senhor. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Tem o pensamento nele constantemente, diante de nós. O pensamento e a visão do caráter e das glórias de Cristo. Nós precisamos ganhar dimensão da visão das glórias de Cristo. Você pode ler Hebreus 1, de 1 a 4, você pode ler Colossenses capítulo 1, você vai ver as glórias de Cristo. Você pode ver o Evangelho de João capítulo 1, de 1 a 14, você vai ver, pode ler até o final, versículo 50, que você vai ver as glórias de Cristo em cada uma delas. Viver a vida da consciência, da presença de Deus. Por isso o Filho de Deus, quando ele erra, se arrepende. Ele confessa diante de Deus. E Deus faz o quê? Ele perdoa e nos purifica de toda iniquidade. Mas isso não é um convite para eu e você viver no pecado. Se continuar, 1 João capítulo 2, diz, filhinhos, isso vos escrevi para que não pequeis. Romanos vai dizer assim, bom, a graça é abundante, vamos viver no pecado. Não, irmãos, você morreu para o pecado. Isso quer dizer o quê? Que o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo de uma lei que diz faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, pensando em você. Você está debaixo da graça. Deus fez. Cristo fez.
Ele venceu o pecado, a morte, a justiça. Ele venceu a carne, venceu o mundo, venceu Satanás. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Quem vence o mundo? A fé. Por quê? Porque aquele que está em vós é maior daquele que está no mundo. Comunhão consciente com Ele, amados irmãos. Essa grandeza de Deus, esse andar. O que é andar com Deus? É saber que todos os momentos da nossa vida, se pode ver, o nosso coração sempre volta para Deus. Sempre voltando para Deus. Nas horas boas, horas ruins, nosso coração voltado para Deus. Nosso pensamento voltado para Deus. É andar com Deus. Segundo, o resultado de andar com Deus. Ele tem resultado. Eu imagino Enoque andando com Deus. Enoque, nos seus erros, acabou de nascer Matusalém, e ele começa a andar com Deus. Ele tem um desafio familiar. Mas ele tem um desafio maior. É andar com Deus, independente dos nossos acertos, dos nossos erros. Andar com Deus. Quem vai nos ajustar, amados irmãos, dos nossos erros, é andar na presença de Deus. O resultante disso, amados irmãos, é uma alegria. Nós podemos ter tristeza e temos. Mas no fundo, amados irmãos, nós temos alegria. Porque a alegria é uma pessoa. A alegria é Cristo. A Bíblia nunca diz que você nunca vai ter tristeza, tribulação, angústia. Muito pelo contrário. Nós vamos ter todos esses. Mas porque nós temos Cristo habitando em nós, através do Espírito Santo de Deus, nós temos alegria. Pela sua misericórdia e graça. A prática da presença de Deus em tudo. A pessoa vai se casar, tem que perguntar, aqui está a presença de Deus? Vai ter filhos, tem que perguntar, aqui está a presença de Deus? Nós vamos ter nossa família, aqui está a presença de Deus? O foco nosso é Cristo, o centro é Cristo, é para a glória de Cristo. Se não trouxer a glória de Cristo, não serve absolutamente nada. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Grande sensação de segurança e paz duradoura em qualquer circunstância. Mas irmãos, nós vacilamos nas tribulações, claro. Mas existe uma paz que excede todo entendimento, que Ele vai ocupando o nosso coração. Porque já ganhamos a paz com Deus, somos reconciliados com Deus, somos seus filhos. E Deus vai nos dando a paz de Deus. A paz com Deus na cruz. A paz de Deus é eu e você levando a nossa cruz e seguindo Jesus. Nós vamos ganhando a paz de Deus em nossas vidas. Pureza de coração e vida pela luz. Na tua luz, eu vejo a luz. Irmãos, como nós precisamos de luz. Revelação da palavra de Deus. Não é uma revelação extra, esquece. Da palavra de Deus. Aquilo que Deus já escreveu, está na sua palavra. O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O próprio salmista vai dizer, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. A beleza de caráter, amados irmãos, tornando-se semelhante ao próprio Senhor Jesus. É andar com Deus. Vai ficando parecido com Jesus. Você não precisa forçar, não. Você não precisa forçar. É o caráter de Cristo formado em nós. É uma expressão espontânea, livre de tudo aquilo que tenha desagradado a Deus, mas escravo de Cristo pela graça. Será uma utilidade eminente, amados irmãos.
Porque nós vamos ganhando a dimensão. Trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim, operando a morte. Morte do quê? Do ego, do eu, da arrogância, orgulho. Mas no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no nosso vizinho, no nosso amigo lá no trabalho, operando a vida. A vida. Que desafio, meus irmãos. Agradamos a Deus. Presta atenção. E nós teremos utilidades a Deus, seremos úteis para com Deus, se andando com Ele, nele, para a sua glória, nós estamos satisfazendo Deus e estamos satisfeitos com Deus. Porque tem muita gente que vive insatisfeito com Deus. Agradando a Deus, a companhia eterna de Deus, amados irmãos. É o que ele diz aqui, o 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A pátria celestial. Como entrarem nessa caminhada com Deus? Primeiramente, novo nascimento. Ser filho de Deus. Então se passa por Abel, certo? Nasceu da obra da cruz. Agora vai para Enoque, um caminhar com Deus. Andar na presença de Deus, levando a minha e a sua cruz. Negando a nós mesmos. Amando a Deus e não a nós mesmos. A Bíblia diz, se você não odiar a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Irmãos, como nós amamos a nós mesmos. E aí que está o grande problema do relacionamento. Nós amamos a nós mesmos. Por que você não perdoa? Não, eu amo a mim, é meu orgulho. Eu me amo, né? Por que você não? É eu. É o eu no trono. E esse homem foi perdendo tudo. E foi ganhando tudo. Você não está perdendo nada. Você está perdendo porcaria. E está ganhando tesouros celestiais em Cristo Jesus. Como, meus irmãos, podemos caminhar, confiar no sangue expiatório de Cristo? Abel e o que Deus fez lá no capítulo 3. Ele já nos reconciliou com Deus, através do seu sangue. Agora somos filhos de Deus, não somos mais inimigos de Deus. Deus nunca foi seu inimigo. Deus nunca foi inimigo. Nós que somos inimigos de Deus. Mas nós fomos reconciliados através do sangue de Jesus. E agora podemos dizer, Abba, Pai. Pai, Paizinho. Devemos obedecê-lo, se nós o amamos. João 14 diz assim, se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. E qual é o mandamento de Deus? Só tem um. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, tua alma e tua mente, entendimento. Se você está ganhando a dimensão de amar a Deus do modo integral, automaticamente você vai amar o seu próximo. Você nunca vai amar o seu próximo se primeiro você não amar a Deus. Porque o amor vem pelo Espírito Santo de Deus habitar em nós. Não inverta. Eu preciso amar aquela pessoa. Não, você e eu precisamos amar a Deus. E quanto mais amamos a Deus, Deus vai tirando de nós tudo aquilo que é empecilho para amar o nosso próximo, para perdoar, para reconciliar. Deus vai tirando. Terceiro, devemos cultivar, amados irmãos, a mente de sua presença. Não foi isso a vida de Jesus? Eu o tenho sempre à minha frente. Davi que falou isso. E está lá em Atos 2. Qual o segredo da vida do Filho de Deus agora renascido? Eu tenho Deus sempre à minha mente, na minha frente. Porque se Deus não estiver na frente, Ele não é minha retaguarda. Deus na frente, amados irmãos, sabe o que é isso? Ser dirigido, guiado, governado, submetido
a vontade, a autoridade, a soberania de Deus. Tem ajudas para nós sobre esse aspecto. Tem ajudas. O que nos ajuda, amados irmãos, a andar com Deus? Estudar a palavra de Deus, querendo ver Cristo. Não é um intelectualismo vazio. Você pode ser doutor em divindade e não conhecer a Deus. A palavra de Deus toda está querendo revelar Cristo. A própria palavra de Deus, tudo na palavra de Deus está falando dele, de Cristo. E nós precisamos conhecer Cristo através da sua própria palavra. Segundo, a oração face a face com Deus. Aquele momento de você e Deus face a face. Terceiro, ações de graças. E aqui, amados irmãos, nós pecamos. Nós mais reclamamos do que agradecemos. Porque nos falta uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, dá graça a Deus por tudo. Ele não é cego de ver, erros, tudo, está tudo certo. E há mesmo. Mas ele dá graça a Deus. Ele tem uma vida de gratidão ao Senhor. Ele tem adoração, amados irmãos. Curvamos diante dele e o contemplamos. E o Espírito Santo, que fará a nossa caminhada com Deus, verdadeira e real. Enoque andou com Deus. E Deus tomou para si. Esse, amados irmãos, é a vida de Enoque. Um homem que andou com Deus. Um homem que testemunhou de Deus. O homem que partiu para estar com Deus. Porque Deus o tomou para si. E agora, irmãos, vamos andar com Deus? É o desafio da vida cristã depois do novo nascimento, amados irmãos. Deus nos chamou para uma vocação celestial. Deus nos chamou para conhecê-lo e ser transformado de glória em glória à sua própria imagem. Porque há um testemunho. A igreja não foi chamada para testemunhar a igreja. A igreja foi chamada para testemunhar o cabeça da igreja, que é Cristo. Por que vocês andam assim, amam assim e vivem assim? Porque Cristo é o nosso cabeça. E nós estamos sendo edificados pela presença de Cristo em nossas vidas. Ele está nos chamando. Dia a dia. Eu e você. Ande comigo. Foi isso que ele falou para Abraão. E aqui nós vamos estudar, que é o próximo personagem, vamos entrar nos 4, se Deus permitir, é Abraão. E nós vamos ficar um tempo lá sobre Abraão, nós vamos ver as 11 visitações de Deus a Abraão. 11 vezes. Não existe na Bíblia, nenhum outro servo de Deus, no Velho Testamento, que Deus apareceu 11 vezes na caminhada cristã. E cada um trazendo uma realidade espiritual. Ele está dizendo para mim e para você, ande comigo e ser amadurecido, ser aperfeiçoado, ser perfeito. Ser perfeito não é inerrância, é um coração segundo o coração de Deus. Querendo ver Cristo, querendo ser parecido com Cristo, querendo glorificar a Cristo. E assim, amados irmãos, haver um testemunho de Cristo em nossas vidas. Que Deus abra nossos olhos. Que Deus visite poderosamente as nossas vidas. Que haja um despertamento, um acordar, um vivificar, um restaurar nas nossas vidas para o centro, amados irmãos. A cristandade está colocando as pessoas no centro. Por isso nós temos pouco testemunho, pouca expressão de Cristo, pouco andar com Deus. Não, amados irmãos, Cristo é o centro. Não é só o centro. Ele é o centro, Ele é a circunferência, Ele é tudo. Cristo em vós, esperança da glória.
Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar.